Eliezer orando, vem chegando Rebeca de cântaro vazio. Por que eu estou pregando assim? Porque hoje você vai escolher, ou tu é Eliezer ou tu é Rebeca, mas alguém tu vai ser. Vem ela chegando com o cântaro vazio sobre o ombro. O cântaro estava? Vem, gente, o cântaro estava? Vazio. Quem entrou aqui cheia hoje não entendeu o propósito. Você não vem para um culto que vai te levar para um novo nível cheia. Vou lhe dizer mais. Teve gente que não fez a inscrição porque disse assim: eu não vou não porque eu não estou bem. Você acredita? Teve gente que não veio hoje, mesmo sendo inscrita, porque disse: não consegui fazer o cabelo, não consegui fazer a unha, não consegui fazer nada. Eu não estou bem. Agora tem umas que vieram com rodela de pizza de suor debaixo do braço. E alguém perguntou assim: tu tá indo pra onde? Tô indo pra igreja, mas tu não tá bem não, por isso que eu tô indo pra lá. Tô vazia, tô seca. Preciso ir pro único lugar que tem... Ei, bem-aventuradas que não trouxeram nada no cântaro, porque o Senhor está dizendo: aonde houver espaço em você, eu vou te encher, eu vou te fazer transbordar. Olha para alguém aí e diga: não tem problema chegar vazia, não tem problema chegar vazia, o problema é não ir embora cheia. Mas hoje tu vai cheia, tu vai cheia, Rebeca, tu vai cheia para casa. Chega ela com o cântaro vazio sobre o ombro, vai ela chegando junto à fonte. Ele olha para ela, rapaz, olha como é que ele é. Ele fica esperando ela pegar água. Por que não pediu logo? Não, olha isso aqui. Ele vem olhando ela vem vindo, cântaro, vai à fonte. Não sei se era cacimba, não sei se era de moenda, não sei como é que era. Eu sei que ela tinha que descer, porque a fonte fica no solo. Desce Rebeca, enche o cântaro, sobe Rebeca com o cântaro cheio. Porque não tem problema descer vazio, o que não pode acontecer é não subir cheio. Desce vazia, ninguém entende por que a gente vem. Ninguém entende, porque o pau está quebrando dentro de casa, mas da hora do culto a gente mete o salto, arruma a cinta, coloca e vem-se embora. E alguém diz: tua casa está quebrada, teu marido foi embora, teu filho está desviado, tua empresa está falida, teu artesanato não se recuperou da pandemia, e você está indo para onde? Eu estou indo porque eu não tenho, mas eu sei aonde tem. Eu não posso, mas eu sei quem pode. Oh, meu Deus do céu! Ele fica olhando, ela vem, desce, bota lá, enche o cântaro. Rapaz, olha como é que Eliezer é esperto, é inteligente, é perspicaz. Ele podia, à medida que está vendo ela vir, dizer assim: ó, você pode pegar água para mim? Ela já sabia que a primeira água que ela ia encher no cântaro era dele, para ele. Só que não faz isso ele. Ele deixa ela vir, encher o cântaro. Só depois que o cântaro dela, complete aí para mim, por favor. Só depois que o cântaro está cheio com a água que ela buscou, é que ele diz: me dá de beber. Deus faz isso com a gente. Eliezer aqui para mim é a tipologia do Espírito Santo nesse contexto. Ele deixa muitas vezes a gente usar a nossa motivação para buscar o que a gente quer para a gente. E depois que aquele negócio está de posse da gente, ele diz: entendeu, né? Vamos falar aqui num cenário bem feminino, bem feminino. Quem aqui esperou para comprar uma coisa que queria muito? Um vestido, um sapato, uma bolsa, olhou, namorou, paquerou, falou: rapaz, eu vou, esperou a promoção. Quando deu a promoção, você disse: Deus guardou para mim. Não foi? Comprou, levou, embrulhou. Quando você chegou em casa para experimentar de novo, porque quando a gente gosta, a gente experimenta de novo. Quando você chegou, que você foi experimentar de novo, você olhou no espelho e ouviu aquela voz dizendo: vai ficar linda nela. Você diz: oi? Eu, hein? Você bota aquele sapato maravilhoso. Eita, parcelei em 4. Aí Deus diz: guarda de novo, porque não é
Você diz, é meu. Tá na minha fatura do meu cartão, parcelei em 4 vezes. Se eu não pagar, vai sujar o meu nome. Então é meu. Já era. Depois que Deus fala, você não tem paz para usar. Você até tenta, mas machuca o mindinho. Deus começa a agir. Aí você compreende, abre mão, vai lá, bota na mesma caixa, embrulha do mesmo jeito, olha para aquela irmã que Deus mandou você entregar. E é por isso que muitas coisas que a gente entrega, a gente não diz, lembrei de você, a gente diz, Deus me tocou. Porque teve que tocar. Deus me tocou para trazer isso aqui para você. Por quê? Porque nem sempre, na verdade, na maioria das vezes, não utilizamos para as pessoas a mesma motivação que usamos quando a busca é para a gente. Mercado na tua casa, as melhores coisas que o seu dinheiro puder pagar. Assistência social na igreja, qual é o saco que está sobrando na sua casa, o que você traz? Porque você não usa para o próximo, na maioria das vezes, a mesma motivação que você usa quando é para você. Sim ou não? Deus me livre e guarde, mas eu sempre uso esse exemplo aqui, ó, porque eu já vi isso acontecer algumas vezes. O filho do vizinho teve um problema sério, só você tem carro. Batem na tua porta na madrugada e diz, vizinha, me socorre. Meu menino está convulsionando, está morrendo. Na hora, você levanta para ajudar e diz, só um minuto que eu vou trocar de roupa e já saio. Porque é o filho dela, porque se fosse o teu, tu ia de pijama. Você não desespera para o teu filho, você desespera para o filho da vizinha. Aí você começa a entender por que muitas vezes Deus deixa você ir para a fonte, buscar, pensando que está pegando para você. E quando tu tá com aquilo na mão, o Espírito Santo diz, me dá aqui. Me dá aqui. Não entendeu não? Pergunta para quem fez faculdade 4 anos e tem um diploma lindo na parede. Quando pensou assim, é agora que meu consultório vai bombar. E Deus disse, vai ficar lindo esse diploma no teu gabinete. Ele deixa você investir e você buscar. Muitas vezes acreditando que você está fazendo aquilo para você. Mas o propósito e a finalidade é para a glória do nome dele, não é para o seu. Mas a fim de não corromper a motivação da sua busca, ele deixa você colocar o seu empenho, a sua força, o seu ânimo, o seu desejo, a sua vontade, para que no final ele possa ver se você realmente tem um coração doador, para que ele possa ver se você será digna de ser chamada mãe das nações, porque nem Sara recebeu esse nome, mas no dia que Rebeca foi-se embora de casa para casar com Isaac, seu pai não era profeta, sua mãe não era profetisa. Labão era um vacilão, mas a menina estava tão dentro do centro da vontade de Deus, que mesmo sem ser crente, a família dela vai anunciar o futuro profético dela. No verso 53, quando o pai pergunta, Rebeca, tu irá com esse homem? E ela responde, eu irei. Eles levantam a mão e diz, vai, mãe das nações, que os teus filhos resistam os inimigos na porta da tua casa. Então presta atenção, lembra que eu construí o tempo todo dizendo o que ia acontecer com quem se associasse a Abraão? Pois então, Rebeca está sendo escolhida para herdar, abre a boca e grita, ela está sendo escolhida para herdar um patrimônio que ela não suou, um patrimônio que ela não pelejou. Quando Deus foi falar com Abraão, nem nascida ela era. Só que olha o que Deus está dizendo, a forma como você se comporta hoje determina bênçãos que eu tenho de milênios sobre a tua cabeça. Isso é muito sério. Mas responda aí para mim, ela ouviu a oração de Eliezer? Ela sabia quem era Eliezer? Aqueles camelos tinham baús nos seus lombos, todos eles lotados de tesouro. Pedra preciosa, muda de veste, ouro, prata. Ele trouxe aquilo ali já para poder compensar o dote de Rebeca, ou da moça que seria escolhida. Ela vai alimentar os camelos que ela acha que é de quem? Mas os camelos eram de quem? Ouve isso! Então eu vou perguntar pela terceira vez para a gente caminhar para o encerramento. Ela sabia quem ele era? Não. Ela ouviu a oração dele? Não. E por que você está querendo procurar saber primeiro o que Deus vai fazer para decidir como você vai se comportar? Cadê tua predisposição? Cadê tua generosidade? Essa igreja aqui trabalha com princípios. Remaio, sério.
E quem serve por princípios não fica refém dos próprios desejos. Quem serve por princípio não precisa ouvir conversa atrás da porta. Quem serve por princípio não precisa saber qual é o título que o outro carrega para saber se honra bem, se trata, se faz. Ei, não. Deus está dizendo o que eu vou. Presta atenção nisso aqui, gente. A oração de Eliezer é: faça, pois, com que a moça que chegue aqui, e quando eu pedir água, ela me dê de beber, e decida por conta própria dar água para os camelos. Camila, Deus converteu o coração de Rebeca? Não, Deus trouxe alguém que combinava com a oração que Eliezer estava fazendo. Vocês estão entendendo o que é que Deus está falando? Deus não virou o coração dela do nada, não. Só que a oração dele, naquela hora e naquele lugar, combinava com uma única pessoa. E quem era essa pessoa? Rebeca. Agora veja, então, ela não ouviu a oração dele. Ela não precisa saber quem ele é para saber como ela vai se comportar, porque ela tem um comportamento que não depende de camelo, não depende de tesouro, não depende de Abraão. Está entendendo? Deus trouxe mulheres hoje aqui, mulheres que não negociam. Mas vai me dar o quê? Mas quem é fulano? Deus não está dizendo: eu não quero que você saiba quem é fulano, eu quero que você descubra quem é. Quem é você? Quem é você? Você é quem? Você é alguém que depende de saber o que vai ganhar, o que vai levar? Então você é uma mulher carnal. Você é uma mulher natural. Você é uma mulher guiada por desejos. E mulher guiada por desejos acha que felicidade respalda tudo. Se é para ser feliz, eu não aguento essa conversa fiada de quem faz tudo de errado para ser feliz e depois ainda diz: você acha que Deus me queria triste daquele jeito? Você acha que Deus me queria naquela relação daquele jeito? Você acha que Deus me queria naquela igreja daquele jeito? O que eu sei é de uma coisa: Deus te queria fiel a qualquer preço. Deus te queria com princípios, independente das situações e dos reveses da vida. Porque nessa vida não se respalda tudo por felicidade. Mas a pílula do novo evangelho, anátema, herege, é essa: pare de sofrer, venha ser feliz. Jesus vai mudar a tua vida. E Ele muda mesmo. Muda ou não muda, gente? Muda. Mas é sem cruz? Não. Ele falou que não tinha fardo? Ele só disse que era leve e suave o seu jugo. Mas não. Quem é Rebeca? Rebeca é uma moça que está pronta porque Deus decidiu fazer agora. Já chegou, olha o que o texto diz: que quando ele pegou e pediu água, prontamente, vem comigo e diga: na hora. Aonde eu sei, aonde estão minhas bases, meus hábitos, nas coisas que eu não penso para fazer. Quando eu faço uma coisa que eu não preciso pensar para fazer, aquilo é um hábito meu. Sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Como é que a gente conhece quem fala palavrão? Quando dá uma topada. Quando está furioso. Pessoa é crente que a gente diz até o tutano, mas do nada solta um. A gente se assusta. E por que falou? Por que falou? Mesmo na frente das outras pessoas, por que falou? Porque é um hábito. Porque tem costume de falar. É o hábito. Quando você não precisa pensar, é um hábito. Aí você está entendendo por que Deus está aumentando suas demandas? Porque Ele vai te inserir em contextos que não combinam com aquilo que você receberia na lógica da sua idade, na lógica do seu investimento. Fala para mim, Rebeca peregrinou pela terra? Rebeca esperou 25 anos para alguma coisa acontecer? Rebeca conheceu o Deus de Abraão como Abraão conheceu? Só que agora, por causa de uma atitude, ela vai herdar tudo. Seja quem Deus te chamou para ser, porque você ainda não tem noção do que você vai herdar. Aí ele diz: me dá de beber. O texto diz: prontamente, na hora. Ela não pensou. Por quê? Porque servir para ela é um... Quando o que você faz para Deus torna-se um hábito, o que as pessoas te pedem não é um fardo. Se você não prestou atenção em nada que eu falei, se você anotar essa chave, ela é o suficiente para mudar teu ano. Deus te trouxe hoje aqui para dizer: quando o que você faz para Deus é um hábito, o que as pessoas te pedem não é um fardo. Por quê?
Porque corresponder a expectativas divinas requer muito mais empenho do que expectativas humanas. Não, olha, presta atenção nisso aqui. Todas as vezes que Deus usava um profeta, um homem de Deus, uma mulher de Deus, para que essa pessoa atingisse um nível onde o nome de Deus fosse glorificado numa guerra, numa nação, num reinado, Deus, ele dava a essa pessoa a capacidade animalesca. Por exemplo, nos dias que Israel estava apostatado da fé, e Deus usava Jeremias para trazê-los ao arrependimento, para que não precisassem passar pelo cativeiro do qual ele levantaria Ezequiel, ele dizia assim a Israel: se tu te fatigas com os homens que vão a pé, motivando o profético de Jeremias, o que vai acontecer quando eu te botar para correr com os cavalos? Tu já viu o pulmão de um cavalo, minha filha? É enorme. Se você quiser ampliar ele e inflar, tem que segurar num gancho de ferro, porque um homem sozinho não aguenta de pé um pulmão de um cavalo. Aí olha o que Deus está dizendo para ele. Olha o que Deus está dizendo. Você não vai correr com os homens, você vai correr com os... Isso não parece desvantajoso? Só que é possível. Por quê? Porque no dia que Elias viu a grande chuva que viria através do primeiro sinal da nuvem do tamanho da mão de um homem, quem ainda está comigo, diga amém. O moço desceu, ele olhou para o moço e disse: vai a Acabe, manda ele emparelhar o carro e correr depressa. Carro, 2 cavalos no mínimo. Se é carro, se puxa ferro, são 2 cavalos. Então quantos cavalos tem na cena que Elias vai correr? Acabe, detalhe, ele se adianta e sai na vantagem, porque ele diz: manda Acabe emparelhar o carro e correr, porque vem aí abundante chuva. Acabe corre com os cavalos, vai na frente, mas daqui a pouco Elias vai adiante. E o texto diz o que, gente? Que Elias corre e daqui a pouco ele passa os carros e os cavalos de Acabe. Ali você vai ver um homem que, imbuído da autoridade de Deus, vai correr mais do que um cavalo. Abacuque, na profecia, ele vai dizer: eu louvo ao Senhor, o Senhor Deus e a minha força, porque Ele fará os meus pés como os das servas e me fará caminhar sobre as minhas alturas. Sabe o que ele está dizendo? Deus vai me fazer transpor os limites. Como? Me dando uma capacidade que eu não tenho para chegar onde Ele quer que eu chegue. Vai compreendendo isso aí? Olhe para os seus braços. Olha para os seus braços. Você que tem braços, olhe para os seus braços. Eles são curtos, longos, mas são limitados. Existe limite para esses braços. Olhe para suas pernas, se você pode. Existem limites para essas pernas. Olhe para o seu tamanho, olhe para a sua estrutura. Existe limite para tudo que está em você, limitado por esse corpo corruptível. Só que todas as vezes que Deus determina um lugar que você vai chegar, Ele olha para esses braços e não vê braços. Ele olha para essas pernas e não vê apenas pernas, mas Ele começa a te dotar de capacidade para que aquilo que é fardo para os outros se torne uma rotina para você, para que aquilo que é problemático para os outros se torne uma coisa comum para você. Ouça isso. Por exemplo, o profeta Isaías vai falar sobre essa capacidade. Ele vai dizer: os jovens, que não significa idade, significa os apressados, certamente cairão. E os mancebos, os mais ansiosos ainda, vão ficar cansados, se fatigarão. Mas olha o que ele diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia. Abre esses braços aí agora. Deus está dizendo: eu estou indo além, aonde suas mãos não podem alcançar. O meu Espírito vai te capacitar para fazer o que eu quero que você faça. Agora levante essa mão mais alto que você puder. Abre ela em volta de quem está do seu lado e traz essa pessoa para perto. Isso, aconchega ela nos teus braços e diga para ela: tu vai para um novo nível ainda hoje. Ainda hoje você vai andar com as águias, vai correr com os cavalos, vai romper com os próprios limites. Oribadaio que minasuri, eleve tamanho. Ei, amada-se, bada-se, é maio, sabe? Desce vazia, sobe cheia. Entrega para Ele. Por quê? Porque diferente dos egoístas, Rebeca não tem problema em dividir aquilo que é dela ou dar para os outros o que ela buscou para ela. Porque para ela o padrão e a régua é a mesma. O que é meu é do outro, o que é do outro é meu.
prontamente na hora pegou e deu. Por quê? Porque é um hábito. Porque ela tem capacidade para isso. Aí ele bebe, ela diz: também darei para os teus camelos. Quem lembra quantos camelos eram? Quantos litros para cada um? E o cântaro, mais ou menos de quanto? Rebeca tem disso. Fala primeiro e depois que faz a conta. Bora fazer o congresso? Bora. Bora fazer tal dia? Bora. Bora trazer fulano? Bora. E quando tá chegando a gente, rapaz, a gente fez muito em cima, hein? Ó, a gente é assim. Rebeca é aquela pessoa que não é das exatas, é das humanas. Deus se agrada disso. Ela é tipo Maria, que foi pegar o corpo do Senhor e esqueceu que a pedra que foi posta no sepulcro precisou de 2 homens. Mas ela nem faz conta de tirar, de remover. Ela diz: vou lá cuidar dele. Vamos embora, outra Maria. Chama mais outra. Daqui a pouco está sozinha e procurando o homem no jardim. Aqui, ó. Diga-me onde puseram que eu irei. Está sozinha. E o buscarei e o levarei. Deus se agrada. Deus se agrada. É por isso que Deus manda o anjo mais cedo. Remove a pedra. Por quê? Porque a doida está vindo aí dizendo que vai me ver. Ela não faz a conta do peso da pedra. Ela não faz a conta. Aí Deus se agrada. Deus se agrada de quem caminha independente do peso da pedra. Deus se agrada de quem diz: eu irei, eu vou. Tá, mas e o caminho? No caminho a gente vê. Mas e a pedra? Quando eu chegar já está removida. Eu vou. Rapaz, ela diz: eu vou dar água para os teus camelos. Tem que ser muito raçuda, né não? Mas Camila, se cada camelo tem um compêndio de saciedade de 1000 litros e a menina só carrega um cântaro de quase 15, o que ela vai fazer? Em primeiro lugar, se ela fosse de verdade abastecer a todos nessa proporção, que eu não acredito que ela fez, ela teria que descer a fonte 64 vezes no mínimo. É o tipo de coisa que tu começa às 9 horas da manhã e vai terminar depois de meio-dia. Ela não fez a soma do esforço, ela só fez a conta do resultado. Mulher de Deus, quando sabe onde quer chegar, ela não faz a conta do esforço. Ela faz a conta do resultado. Ó, por que Deus não apresenta pra gente esforço? Apresenta pra gente resultado. Porque Ele sabe que a gente não é movido por esforço. A gente é movido. Deus não diz assim, ó: tu vai passar um processo. Tu vai sofrer por causa desse homem. Tu vai jejuar, tu vai gemer. Tu vai isso, tu vai... Não, Deus só pega o vaso e diz assim: vou eu salvar o teu marido. É assim ou não é? Deus não diz assim, ó: primeiro tu vai ser pobre de marré, marré desci. Tu vai tomar banho de caneco. Tu vai pedir xícara de arroz emprestado. Tu vai andar tão a pé que tua cor vai mudar. Você olha minhas fotos, eu era muito mais escurinha do que eu sou. Eu digo: meu Deus, houve algum problema com minha melanina? Deus diz: não, tu parou de andar a pé na rua. Tu vai passar um processo primeiro. Ó, tu vai ser esmagada no metrô. Tu vai trocar a roupa dentro de banheiro sujo. Tu vai ter que rasgar a central do Brasil. Tu vai ter que dividir briga dos outros na rua para tentar passar na roleta. Tu vai ter que contar o dinheiro da passagem. Se perder moeda no bueiro, tu vai ter que andar 2, 3 quilômetros. Tu vai ter que... Deus não fala nada disso. Deus só diz assim: vou eu te usar. Deus não diz assim, ó: vão te humilhar, vão achar que tu não é nada, vão te tratar como coisa. Não, Deus só diz assim: vou te levar às nações. E a gente, quem é Rebeca, vai. Por quê? Porque a gente não olha o processo, a gente quer abraçar o... E o resultado vale a pena ou não vale? Vale a pena ou não vale? Agora tem uma coisa maravilhosa e eu sempre digo: Jesus, ao te prometer isso, ou ao te entregar isto, Ele nunca disse: te aguardo na chegada. Ele nunca disse: eu sou o destino. Ele disse o quê? Eu sou o caminho. Então vambora. Não importa o processo, vambora. Vambora. Pega na mão de alguém e diga pra ela: vai, Rebeca, vai. Vai com teu cântaro de 15. Vai com teu cântaro de 20. Vai de bicicleta, vai de moto, vai a pé. Ora 15 minutos, ora no banheiro. Vai com o que você tem, que você vai abastecer.
fazendo? Pegou, encheu o cântaro, jogou no bebedouro e disse para os camelos, ninguém bebe até dar 1000 litros. Claro que não. De 15 em 15, enquanto ela ia colocando, eles iam o quê? O problema é que a gente só quer o final. Deus está dizendo, o final começa agora. Quem entende esse mistério? Vai fazendo com o que você tem. Camila, não tenho profissão nenhuma, só sei fazer bolo. Então tu tem uma profissão maravilhosa. Camila, não tem uma loja no shopping, só tem uma máquina de costura. Então você tem o que abastece as lojas do shopping, menina. Ai, meu cântaro é de 20, usa ele. Camila, meu cântaro é aquele pote da Que Bom, da sorvete. Usa ele. Camila, minha situação está tão difícil que é a colher. Usa ela. Camila, meu negócio é conta-gota, pega ele. Camila, e se eu te disser que eu só tenho minhas mãos? Deus está me mandando te dizer, e se eu te disser que são o suficiente para o que eu quero começar a fazer? Resultado, para a gente fechar a história, ela abastece o bebedouro e o homem fica só olhando ela. Abaixa a Rebeca, desce vazia, sobe cheia, desce vazia, sobe cheia, desce vazia, sobe cheia, desce vazia, sobe cheia. A gente buscando é assim, né? Eu te disse, Deus, hoje para mim não vai dar não, eu não tô legal. Chega no culto arrasado, se não for benção mesmo, o senhor sabe, hoje eu tô indo para desistir, eu só tô indo para desistir, eu tô indo para assinar o contrato da desistência. Né? Aí daqui a pouco é o louvor, é a palavra, daqui a pouco tu sai com um cântaro jogando água para tudo que é lado. Aí chega em casa, alguém diz, desistiu? Você diz, não deu, porque tinha água demais, eu tô cheia. Desce vazia, sobe cheia, encheu o cântaro, alimentou os camelos. Eliezer está olhando para ela, quando ela termina ali, o abastecimento deles. Ele olha para ela e diz assim, qual é teu nome? Presta atenção. Ele não perguntou o nome dela em momento nenhum no início, mas perguntou o nome dela no final. Não queira dar carteirada para os outros na tua história. Faz o que Deus te chamou para fazer, porque tu não vai precisar dizer teu nome, vão perguntar. Quem é você? Quem é você? Aí, quem é você? Sou Rebeca, filha de Betuel, irmão de Milca, mulher de Naor, da casa de Abraão. Aí, ó, como é que ela vai além das expectativas que colocam nela, porque quando o que você faz para Deus é um hábito, nada do que te pedem é um fardo. Por quê? Porque tua régua é alta. Quando tua régua é alta, o que é difícil para todo mundo, para você, é isso. Bora lá resolver isso aí. Davi, um exército inteiro parado. Gigante. Davi já chega e não vê gigante. Ele diz, quem é esse cachorro? Quem é esse incircunciso? Porque a régua dele é alta. Então o que para os outros é um fardo, ele mede Golias pelo dia a dia, urso e leão. Ele diz, rapaz, se eu matei um urso e um leão, quem é esse cachorro? Esse cão morto, esse desgraçado, ele está ótimo. É assim que vai acontecer com você. Deus vai te levar a romper limites a partir de hoje. Presta atenção que isso aqui é muito sério. Tudo que era muito difícil para você fazer, mesmo que por mais simples que fosse para outros, Deus está dizendo, isso vai virar rotina na tua vida. Você vai resolver fácil. Aí ele olha para ela e diz assim, quem é você? Ela diz, eu sou Rebeca. Aí ele diz assim, posso ir lá na sua casa? Ela diz, pode até dormir lá se você quiser. Porque ela sempre está além das expectativas que botam nela. Porque quando você se compromete em fazer o que Deus chamou para fazer com perfeição, nada do que te pedem é pesado. Se está pesado é porque tu está vacilando. Você está com a régua muito baixa, bota a régua lá em cima. Colossenses, fazendo como que aos homens, mas não aos homens, porque a Cristo Senhor a esse servir. Vai lavar o carro de alguém? Faça como se estivesse lavando o carro de Jesus Cristo. Aí tua régua começa a subir. Vai fazer um bolo por alguém? Pensa que é o bolo da Santa Ceia de Jesus Cristo. A tua régua começa a subir. Tudo que você fizer, faça com excelência nas suas forças. E nada vai ser um fardo. Aí quando ele pergunta, eu posso ir na sua casa? Ele disse, se o senhor quiser pode dormir, ó, tem feno, tem lençol, tem bacia. Se quiser eu lavo o pé. Ele diz, vamos lá, vamos. Aí os camelos, tudo saciado. Os camelos que ela acha que é, mas é tudo. Porque quando você não mede sua motivação para servir os outros,
Deus também não mede o que Ele tem para servir você. Chega dentro de casa, pai, mãe, está aqui o moço. Quem é esse moço? Ele diz, olha, eu sou da casa de Abraão, é só lá que Ele revela. E Deus me mandou aqui, eu fiz uma oração, sua filha atendeu a oração e ela está ouvindo. Porque ela não sabia de nada, agora está sabendo de tudo. É aquela hora que você agradece a Deus por ter a vida certa. E você diz assim, menino, já pensou se hoje eu estou na TPM, não sirvo esse homem? Eu digo, que água vai buscar você? Ela está olhando. Aí ele diz, ó, meu Senhor me mandou aqui, eu orei assim, Deus respondeu assim. Ou seja, sua filha não é só sua filha, ela é resposta de uma. E eu vim aqui lhe dizer, ó, enquanto ele diz, arreia baú número 1, tira um colar para a mãe dela. Baú número 2, e Labão já está como? O homem diz assim, ó, eu preciso ir embora. E Labão, que é irmão dela, aquele que fez Jacó trabalhar a beça. Estou brincando. Ele olha e diz assim, fica mais 7 dias. Porque se com meia hora já arriou pedra preciosa, ouro, se ficar 7... Ou seja, se abrir o restante... Ele diz, não, eu não posso ficar, eu vou embora. Eu só vim aqui perguntar se ela vai querer ir comigo, diante de tudo que eu falei. Se o pai quisesse, ele responderia por ela e diria, ela vai. Porque é da cultura o pai decidir pelo filho. Só que quando a filha é como Rebeca, o pai deixa ela decidir. Aí o texto diz assim, e perguntou o seu pai para Rebeca, Rebeca, você vai? Verso 53. E respondendo, Rebeca disse, eu irei. Eu irei. Mas vai quando? Vai amanhã? Ele diz, não, eu estou indo hoje. Ela disse, eu também. Sobe aí o Ministério de Louvor rapidão para a gente fechar junto aqui. Nós vamos fazer um som agora de quando o noivo encontra a noiva. Cadê os músicos? Cadê os instrumentistas? Os tangedores? Sabe por quê? Nem filme de Steven Spielberg fez um encontro tão bonito igual a esse. Responda aí pra mim. Ela sabia se Isaac era careca, cabeludo? Ela viu o perfil dele no Instagram antes de dizer eu irei? Ela sabia se ele era magrinho, se ele era gordinho, sabia? Ela entrou no Facebook? No Twitter? No Tinder? Tá repreendido. Entrou não? Então por que ela disse eu irei? Ela não sabe se ele é bom ou se ele é mau. Ela não sabe se ele vai dar um bom marido. Se o pai dela está dando a ela o direito de escolher, por que ela teve coragem de dizer eu irei? Porque diante do que ele falou, quando ele disse, eu estava no poço, eu disse para Deus, faça com que a moça que eu sei que o Senhor escolheu, ela está ouvindo tudo isso. Então para ela não importa mais como é Isaac, porque ela sabe que aquele negócio é de Deus. Para ela não importa mais se é careca, cabeludo, barrigudo, se é tanquinho, se é velho, se é novo, se é alto, se é magro, se é forte, se é baixo, se é bom, se é mal. Ela confia inteiramente. Se a minha vida corresponde a um propósito de Deus, eu vou. Se eu sou a pessoa que Deus escolheu, eu vou. E respondendo disse, eu irei. Aí um daqueles camelos é o que ela sobe. O camelo que ela serviu agora é o camelo que vai levar ela para o destino dela. Vocês estão entendendo, gente? É porque não dá para aplicar cada pedaço, mas vocês estão entendendo? Sobe ela no camelo. Sobe ela no camelo e vai ela. É, porque camelo não é manga larga marchador. Camelo é, ó. Vai ela com aquela coluna, C1, C4. Vai lá. Porque não é porque é de Deus que é de jato. Não é porque é de Deus que vai ser transladada. Vai ela no camelo. Bora fazer um som de encontro? Que som é esse, Camila? É o som que você fizer, meu filho.
som que você achar vai ser o nosso som de encontro. Um som de encontro. Pense agora em um camelo encontrando um cavalo. Porque é o que vai acontecer. Ela vai de camelo. Quando ela vem chegando, o texto diz que aponta para um fim de tarde. É cinematográfico. Sério. Ela vê o monte, o sol e um homem no cavalo. Vou esperar a trilha sonora do encontro, que eu quero esse encontro. Esse encontro é necessário. Isso. Aí, já estou toda arrepiada. Vai ela jornada de algum tempo, cansada da viagem. Ela no camelo, de longe vê ele em cima de um cavalo. Rapaz, o que é uma mulher ligada? Olha o que é uma mulher no centro da vontade de Deus. Olha o que é uma mulher comprometida para comprometer as expectativas do céu e não dos homens. Ela olha de longe e pergunta para o servo, para Eliezer: quem é aquele? Está lá na Bíblia, depois você lê. No mesmo texto, é só continuar. Quem é aquele? Aí ele diz: aquele é o meu Senhor. O texto diz que ela pega o véu e cobre o rosto. Aqui um toque para Rebeca. Quando você encontrar o Isaac, não tira o véu, bota o véu. Quando você encontrar o Isaac, não tira, bota, tapa mais. Tapa mais. Ela se cobriu. Não se descobre. Ele é. Aí os irmãos: não, agora mesmo que eu vou me cobrir. Ela bota o véu. Vem ele no cavalo. Ele vê de longe. Não sabe quem é ela, mas sabe quem é Eliezer. E já sabe o que ele foi fazer. E está vendo que ele foi bem sucedido na missão. A Bíblia diz que Rebeca era formosa à vista. Olha para quem está do teu lado e diga: a bicha é bonita. Quando a Bíblia diz que uma mulher é bonita, é porque ela é bonita. Camila, mas e eu, meu irmão, minha irmã? Se o Senhor disse que você é filha escolhida, você também é linda. Deus vai olhar e Deus vai preparar para vocês que estão esperando no Senhor um gancho aqui na mensagem. Alguém que vai te olhar e vai dizer: ai, Camila, mas tem uma coisinha que eu não gosto no meu rosto. Ai, esse sinal eu quero tirar. Não tira não, ele vai amar esse sinal. Ele vai olhar para esse sinal e vai dizer: eita, pinta bonita. Ele olha para ela de longe e ele vê que Eliezer foi bem sucedido na missão. Rapaz, pensa nisso. Um homem no fim de tarde descendo os outeiros e as campinas no trote do cavalo. Ele vem descendo, ela de véu coberto, desce do camelo, vai indo encontro e ele se apressa a encontrá-la. Ele se apressa a encontrá-la. Não é à toa que utilizam isso como tipologia da igreja. A igreja adornada, ataviada, posicionada, aquela que cumpriu a vontade de Deus. É por isso que não é ela que chega nele, é ele que se apressa ao encontro dela. Quem é este que vem saltando por entre os montes? Quem é este que vem por em cima das colinas? Oh meu Deus, vem Isaac, desce do cavalo. Eita, encontro bom. Segura ela pela mão, entra ela, casa com ela. E daí pra frente você sabe o que aconteceu. De verdade, ela não era apenas agora a filha de Labão, mas como sua mãe e seu pai declararam na sua despedida, agora ela se torna mãe das... Pare de esperar dos outros o que Deus quer que você faça. Pare de esperar títulos, cargos, reconhecimentos. Deus está dizendo: cumpra os meus princípios e eu realizarei os seus desejos. Fica de pé do teu lugar em nome de Jesus aí agora. Vamos orar agora. Bota a bolsa aí na cadeira. Camila, tem muita gente. Fica tranquila que eu estou olhando. Ih,
Apagou a luz, não me responsabilizo mais não. Eu tô brincando. Pode deixar aí, fique à vontade. Libere suas mãos. Libere suas mãos. Quantas de nós, muitas vezes, esperamos saber o que aguarda a gente do outro lado para saber como a gente vai se comportar. Acerca do teu chamado, acerca do teu propósito, Deus está esperando ouvir de você a mesma coisa que disse Rebeca, quando o Eliezer perguntou para ela se ela iria. Ela disse: eu irei. Deus está dizendo: eu não quero você fazendo conta, não quero você medindo o número. Quero você confiando em mim e dizendo: eu irei. Não quero você reclamando todo dia. Ai, eu estou cansada, e ficar dizendo toda hora que está cansada vai te deixar menos cansada, minha filha? Vai não. Deixar de vir ao culto por causa de dor de cabeça vai curar a tua dor de cabeça? Fala a verdade. Vai não. Ficar reclamando do emprego que você tem vai mudar teu salário? Vai não. Então comece a fazer como quem faz para Deus, para a tua régua subir. E então o que hoje é um desafio e para alguém é um fardo, para você vai ser um hábito. E é nessa hora que Deus te pega para te colocar em outro nível. E eu não sou de usar bordão para emocionar ninguém. Estou falando isso porque Deus está me autorizando a dizer isso. O quê? Hoje Deus muda o teu nível. Hoje você vai para outro degrau. Você vai pegar a mão. Pega a tua mão direita como quem atende a vocação, o chamado que Deus te confiou. Pega aí a mão da fidelidade, a mão da aliança, a mão da justiça, a mão do compromisso, do noivo, da noiva, a mão de quem se compromete. Pega a tua mão direita, joga para cima aí. E agora é você e Deus. E você vai pegar todas as áreas da tua vida que te desafiam agora. Todas. E vai apresentá-las diante de Deus. Senhor, eu vim aqui buscando o teu fogo. Eu vim aqui buscar a glória da tua presença. Eu não aceito mais chorar as mesmas lágrimas pelos mesmos erros. Eu não quero continuar pedindo perdão pelos mesmos pecados. Eu não quero terminar o ano de 2022 carregando um ciclo de frustração e de repetição desde 2017 e 2018. Eu não quero mais ser afrontada pela minha carne. O teu espírito é espírito de vida em mim. Vambora, eu estou te ajudando a orar. Ora comigo, levante a sua mão e comece a dizer isso ao Senhor. Senhor, eu quero que aquilo que é desafio se torne um hábito. Eu quero que a minha rotina devocional seja transformada. Orar de manhã não vai ser um peso, jejuar até meio-dia não vai ser uma dificuldade. Eu declaro essa palavra sobre mim e sobre a minha casa. Eu quero ter uma vida que te glorifique. Eu quero servir as pessoas sem saber se o que elas carregam é para mim. Eu quero te honrar sem saber se quem o Senhor trouxe para minha vida vai me dar a mesma honra. Não é sobre quem eles são, é sobre quem o Senhor quer que eu seja. Então levanta minha régua, levanta minha régua. Não diminui a pressão não, Senhor. Quem tem coragem de fazer essa oração? Quem tem coragem de fazer essa oração? Comece a dizer: Senhor, não diminui a minha régua não, aumenta a minha força, aumenta a minha capacidade, me dá o pulmão dos cavalos, os pés das corças, as asas das águias, me faz chegar em lugares altos. Muda quem eu sou, muda a minha fraqueza em força. Mas Senhor, não me deixa desistir não diminui a demanda não, aumenta a minha força, me faz romper debaixo dessa pressão, me faz romper esses dilemas, me faz como Rebeca, me torna mãe, governadora, me torna alguém que tem controle sobre aquilo que outrora me dominava. Ebaia, cauia, sebre, releve de calauia sai, rebanda candala, maio debias.
Quem é batizado no Espírito Santo com fogo e acredita nisso, pela evidência do falar em línguas, está proibido de falar em português agora. Comece a orar em línguas. Comece a orar em línguas. Comece a orar em línguas. Apresente um cântico em línguas. Quem fala em línguas edifica a si mesmo. Seja revestida de poder. Camila, eu não falo em línguas. Você quer falar? Quem quer falar em línguas, sacode a mão para eu ver. Eu quero ser revestida de poder. Eu acredito no falar em línguas como evidência do revestimento, do batismo do Espírito Santo com fogo. Então levanta a mão. Espírito Santo, vento que sopra dos quatro cantos, sopra sobre a Gilead Church nesta noite. Cerca essa casa, cerca essa casa, enche, 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 enche do teu Espírito. Batiza, 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 reveste, reveste. O nível vai mudar, o nível vai mudar. O nível está mudando, está mudando. Você vai para outro nível. Tem como a gente acender a luz só porque eu vou precisar fazer uma contagem? Faça assim com a sua mão, assim, ó. Assim com a sua mão. Vai ser só por um instante, depois a gente apaga de novo. Faça assim com a sua mão. É porque como aqui está apertadinho, eu sei que tem gente aí que não parece, porque está dentro de um ambiente de tanta glória, que a gente pensa assim, como é que não é crente? É crente. Mas Deus está dizendo, tem filhas minhas aqui que estão afastadas. E elas estão ansiosas pelo momento de se reconectarem. De dizer, Deus, nem mais um dia meu nível muda hoje. E de afastada, eu entrei afastada, mas vou sair reconciliada. Ai, Camila, mas é que meu problema é que eu estou desviada. Desviada não frequenta culto. Olha aqui para mim. Você não é desviada. Que desviada é você que uma hora dessa, sexta-feira, hoje é sexta? Sexta-noite, você está na casa de Deus, você não é desviada. Você é afastada e está aqui porque ama o Senhor. Só que você precisa fazer sua aliança com Ele. Ah, Camila, Deus sabe, eu venho à igreja, Ele conhece meu coração. Não sou eu que inventei isso, foi Ele mesmo. Não foi igreja católica, nem evangélica, não foi padre, nem pastor. Foi o próprio Jesus que disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Camila, o que eu vou ter que fazer então para oficializar isso? Você vai ter que fazer o que Rebeca fez, eu irei. O que é isso? Manifestar a aliança, o comprometimento. Então agora eu vou pedir para todo mundo que aqui é da casa, para juntar as mãozinhas igual oração. Porque lugar onde tem a presença de Deus desse jeito, qualquer coisa a gente já levanta a mão. E como está cheio, a única maneira de eu identificar quem vai fazer com Deus essa reconciliação ou essa aliança hoje, é se levantar a mão bem alto. Então vai ser assim, eu vou contar de 1 a 3. No 3, vai levantar a mão quem está afastada. Camila, eu não posso levantar a mão, porque olha, depois que eu resolver uma história aí, eu levanto a mão. Por isso que tu não resolve. Porque Jesus não disse resolve, vem. Ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. Não, Camila, que eu ainda não sou casada. Eu estou pedindo tua certidão de casamento? Irmão, eu não sou religiosa, eu preciso falar a verdade.
Foi o próprio Jesus que disse: sem mim. Por isso que você vem como você está. Claro que você não vai ficar como você está, porque se você também quisesse ficar, para que você viria? Você sabe que não vai ficar como está, mas para chegar, tem que vir do jeito que está. Camila, mas aqui eu tenho uma situação tico-tico no fubá. Vem tu, tico-tico, fubá. Bota geral aí na presença de Deus. E diz: Deus, está tudo aqui, é quem eu sou, é o que eu faço e não quero mais fazer, é o que eu tenho e não quero mais ter, é o que eu preciso mudar. Mas hoje eu vim como eu estou. Camila, meu problema é mais sério. Eu fiz pactos, dos quais eu dei até o meu sangue. Pois assim te diz o Senhor. Diga aí qual foi o sangue que você derramou. Que o sangue do meu filho não tem poder para pagar essa dívida. Tá pago. Olha para alguém aí agora e diga: tá pago. Toda ameaça de Satanás contra a tua vida por causa desse pacto de sangue é mentira. Se hoje o sangue de Jesus te cobrir na sua confissão, essa dívida tá paga. E ele não te ameaça mais, porque ele não terá mais legalidade para isso. Agora, Camila, o que eu vou ter que fazer? Quando eu disser 3, não me importa qual é a sua situação atual. O que me importa é se você quer hoje tomar uma decisão ao lado do Senhor, independente de como você está. Porque estado é caráter de tempo, sua salvação é permanente. E Deus vai te ajudar a fazer o que você sabe que precisa ser feito. Mas sem Ele, vai conseguir não. Então eu tenho que ir do jeito que eu estou. E hoje Deus é tão bom contigo que não tem nem lugar aqui no altar, para a sua vergonha ser menor. Você só vai levar: Camila, mas eu tenho tanta vergonha que eu não consigo nem levantar a mão. O que eu faço? Levanta com vergonha e tudo. Porque a vergonha é passageira, mas a sua salvação é eterna. Eu conto 1. A igreja ora. Senhor, tem alguém aqui que está afastado, Senhor? Alguém aqui hoje que, assim como eu, um dia precisou ter coragem para levantar as mãos? Comece a dizer aí: Senhor, Espírito Santo, não deixa ninguém para trás hoje aqui nesse culto. Cada coração que quer decidir. Eu conto 2. Só vai levantar a mão quem vai fazer aliança com Deus, ou quem está afastado e vai renovar. 2,5. Camila, sou eu. Deus sabe. Sou eu. É você? 3. Levanta a mão e deixa eu ver quem é. Fica de mão estendida. Fica de mão estendida. Fica de mão estendida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50! Oh, glória! Senhor, em nome de Jesus, mantenha a sua mão estendida. Aqui levantou a mão, mantenha a mão estendida. Está sendo transmitido online? Não. Está? Se tiver alguém na internet, entra no chat agora, se você está aqui. Se essa unção também impactou sua vida, sua casa, onde você estiver. Camila, meu coração está entregue. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero reconciliar com Ele. Escreve aí no chat agora: eu quero Jesus. E eu vou entender isso como sua confissão pública de fé. Você vai dizer agora: eu quero Jesus. Tem gente vindo? Levanta os dedinhos para mim se for vindo mais gente. Tipo 1, 2, 3, só para ter uma noção. Tem 2. Oh glória. Oh glória. Passou de quê? Passou de quantos? Passou de 10? Passou de 10! Oh! Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente, 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 verdadeiramente,
continua de mão estendida. Camila, fui eu aqui, então segura essa mão aí, menina. Quem está em casa também recebe essa oração. A igreja, com a mãozinha baixa, que é para não confundir as mãos. Abre a mão assim, ó, e começa a pedir Deus para abençoar. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora, como igreja, por cada uma dessas vidas que te confessam publicamente como único e suficiente Salvador, que reconhecem que não há vida sem ti. Essas pessoas, algumas estavam afastadas e estão retornando, outras estão te confessando como Senhor publicamente pela primeira vez. Recebe essa confissão. Como ministros de uma nova aliança, nós te pedimos: cumpre o que tu disseste que faria, quando tu disseste que tudo que dois de nós ligássemos na terra seria ligado no céu. Nós ligamos o perdão dos pecados dessas pessoas. Nós ligamos a salvação das suas almas. Nós declaramos que não vale sobre elas nenhuma praga hereditária, nenhum encantamento, nenhuma obra maligna, porque agora elas estão cobertas debaixo do teu sangue remidor. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por isso nós te pedimos, recebe-os na tua presença. A cada um que está no chat ao vivo agora, te reconhecendo como o Senhor, recebe na tua presença. Nós ministramos sobre eles alegria, 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 alegria da salvação, em nome de Jesus. Quem concorda, diga. Vê se tem alguém de mão estendida do teu lado e cata ela num abraço. Abraça essa pessoa. Abraça quem está de mão estendida aí do teu lado. E a igreja aplauda ao Senhor por essas almas. Peraí que não acabou não. Ó, tá acabando. Já vou botar a roupa para sair. Vem pra cá, meninas, vem pra cá. Vem pro meio, vem pro meio. Salvação e glória chegaram a esta casa. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Vocês que levantaram as mãos, fiquem firmes. Amanhã a conferência continua, não continua? Hoje encheu, mas amanhã vai transbordar. Ó, você precisa dar um motivo. Olha para cá. Orei pelas irmãs e irmãos. Quero fechar agora liberando uma palavra profética sobre a sua vida. Mais uma. Quando você voltar para casa, você tem que dar um motivo para quem te viu descer com o cântaro vazio, o porquê que o próximo a querer descer contigo tem que vir também. Se você vem para cá e não volta cheia, quem está em casa, quem está no trabalho pergunta assim: está indo lá fazer o quê? Você tem que voltar abastecida. Olha aqui, o que isso significa? Ninguém que está do seu lado pode sentir sede. Você carrega a água que sacia quem ficou em casa. Você carrega a água que anima quem está triste no teu trabalho. Você carrega a água que limpa e lava quem está lá na tua faculdade, no teu curso, lá na tua escola. A pergunta é: você está enchendo esse cântaro com água só para você? Ou você vai começar a derramar daquilo que Deus te deu sobre a vida das pessoas? Como pode você ter água e teu marido está morrendo de sede? Como pode você ter água e teu filho está morrendo de sede? Deus te trouxe hoje aqui não só para te encher, mas para você aprender a derramar. Não foi o que Rebeca fez? Ela se encheu e então Deus está dizendo: parabéns, você se encheu, mas a obra completa não é ser cheio, é chegar em casa e até porque você precisa de um motivo para voltar para abastecer de novo. Então pega essa água, essa unção, essa graça de Deus
E não chega em casa, ai, tô esgotada, o culto terminou tarde, é ruim, hein? Tu te levanta. Bora, endireita essa coluna. Tu vai chegar em casa hoje e as casadas vão até... Vai chegar forte. Vai cumprir Provérbios 31. O texto diz que quando ela chega em casa, a luz da casa está apagada, mas suas lamparinas ainda estão acesas. Vai chegar em casa disposta e vai derramar. Você vai derramar. Bota o sovaco molhado no ombro de alguém aí agora. Isso, é sovaco mesmo. Corredores, fecha os corredores, fecha os corredores. É o quê? Pizza, bota essa pizza aí. Isso. Deixa ela sentir que você está bem perto. Vou declarar a palavra e nós vamos profetizar com o Ministério de Louvor aquela parte do refrão que diz: enche-me. Nosso clamor hoje é: Senhor, para esse próximo nível que o Senhor está me levando, eu não posso chegar lá cheia não, porque cheio eu abasteço só a mim. Eu tenho que chegar lá porque eu quero derramar. Eu quero derramar no meu trabalho, eu quero derramar na minha casa. Senhor, se o Senhor está me mudando de nível hoje, como ela está falando, pode botar a profeta à prova, pode botar à prova. Você vai dizer: Senhor, hoje eu quero transbordar para derramar. Fecha os olhos. Rapaz, se vocês quiserem aí fazer o esquema de luz como vocês já costumam, para o pessoal se concentrar, fique à vontade, viu? Que eu não vou mais dar pitaco nessa iluminação não, eu prometo. Faz a sua oração: Senhor, eu quero transbordar. Eu não quero brigar com meu marido. Quero fazer a diferença. Eu não quero dar uma surra nos meus filhos a cada 15 minutos que eu falo com eles. Eu quero transbordar do que eu carrego. Eu não quero transbordar ira. Eu não quero transbordar contenda. Eu quero ir para esse próximo nível pronta. Eu quero transbordar. Eu não quero falar mal do meu chefe na copa. Eu não quero reclamar. Eu quero que o Senhor tire da minha boca esse cansaço que eu vivo dizendo: ai, tá cansada, ai, tá doendo. E quero começar a ter um louvor em meus lábios. Um louvor. Quero começar a ter um cântico nos meus lábios. Pai, em nome de Jesus, aonde houver alguém ao alcance da voz profética nesta noite, faça esta pessoa nesses dias de conferência se abastecer a tal ponto que ela viva nesses últimos 5 meses aquilo que ela não viveu em 5 anos. As escritoras vão escrever em 5 meses. As empresárias vão romper em 5 meses. As solteiras vão conhecer alguém em 5 meses. Faça nesses 5 meses, Deus. Eu te peço aquilo que elas não viveram nem em 5 anos. Vão ser os 5 melhores meses de jejum. Vão ser os 5 melhores meses de devocional. Elas não vão terminar dezembro chateadas. Elas vão terminar o dezembro dizendo: eu transbordei em 5 meses o que eu não vivi em uma vida inteira. Pai, faça isso. É o que eu te peço e libero em nome de Jesus. Jesus, 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 Jesus. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Glória a Deus, a alegria do Senhor é a nossa. E diante do Senhor até a tristeza salta de. Por isso que você tem que ficar firme com Jesus. Quem está firme com Jesus aí, diga aleluia. Feliz que eu percebi que essa semana toda a programação está com a minha família. Falei: Jesus, que honra, que alegria. Glória a Deus, é bom estar na casa do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Eu quero render graças ao Senhor pela oportunidade de estar aqui em sua casa. Louvar a Deus pela vida do pastor Silas, pastor Elisete, pastor Odilton, Josiane. Deus abençoe cada um de vocês.
Hoje quero dar um glória a Deus especial pelos irmãos que estão aí também na nossa retaguarda, pastor Jean, pastor Lucas, Deus abençoe, é bom tê-los aqui. William, Deus abençoe sua vida. Quantos estão felizes com o William? Digam glória a Deus. Eu não sei, quando ele canta, eu tenho a sensação de que ele sabe o que ele está fazendo. Eu ia até cantar um hino, William, mas para não te deixar sem graça, eu vou só pregar mesmo. Sua voz é um presente, viu? Deus abençoe sua vida. Midian, como é bom te ter aqui. Sua vida me abraçou hoje, muito bom tê-la aqui. Samuel, obrigado por ter vindo, Deus abençoe, amo sua casa. Daniel, capítulo de número 1, foi a palavra que Deus colocou no meu coração para essa noite. Glória a Deus. Daniel, capítulo 1. Vocês ouviram aí a palavra que o pastor Dilton liberou, né? Que se houver necessidade, o que tendes a fazer, faz-o depressa. Não quero influenciar, mas só lembrando que foi para Judas que Jesus disse isso. Então, se eu fosse você, eu ficava até o final. Mas foi muito bom. Daniel, capítulo 1, verso 9 em diante. 8 em diante. Quem achou pode dar um amém? Amém. Mas Daniel propôs no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe, complete aí para mim, por favor, pediu pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu graça e misericórdia a Daniel diante do chefe dos eunucos. Mas o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque ele veria os vossos rostos mais tristes do que dos outros jovens que são os vossos iguais. E assim eu colocaria em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao guarda, em outras versões vai estar o dispenseiro, significa que era alguém de uma patente inferior. Essa pessoa aqui não reportava direto ao rei, ela era aquela que se reportava ao chefe dos eunucos. Na minha versão diz guarda, então diz assim: então disse Daniel ao guarda, vamos aqui deixar sucinto a palavra guarda, vamos para todo mundo entender que estamos falando de alguém que está abaixo do chefe dos eunucos. Quem entendeu, diga amém. Então complete para mim, por favor. Então disse Daniel ao guarda, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ele disse assim: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo com que se nos deem legumes a comer e água a beber. E então se veja, diga comigo, veja. Diga, veja. E então se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, proceda para com os teus servos. E ele concordou com isto, e os experimentou por 10 dias. Quantos dias, igreja? 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam bem mais nutridos do que os jovens que comiam da porção do manjar do rei. De sorte que o guarda tirou a porção do manjar deles e o vinho que deveriam beber e lhes dava legume. Ora, estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria. E a Daniel tornou-se mais entendido em todas as visões e em todos os sonhos.
E ao fim dos dias, depois dos quais o rei havia dito que trouxessem o chefe dos eunucos, os apresentou diante de Nabucodonosor. O rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E você diga amém. Diga amém por essa palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Bota a mão no seu coração. Suplique ao Senhor aí agora e diga: Senhor, fala comigo. Fala comigo, Senhor. Fala o meu coração, me ajuda a entender a tua palavra. Eu estou te ajudando, a oração é sua. Comece a interceder aí agora um pouco. Aproveite a oportunidade que você está tendo agora. E peça ao Senhor: Senhor, me dá uma direção, uma resposta pela tua palavra nessa noite. Porque na tua palavra não há dúvidas, na tua palavra não há receio, na tua palavra não há falhas, na tua palavra é o caminho seguro, segura, na tua palavra há certezas. Eu preciso tanto da tua palavra. Senhor, muitas vezes não é por preguiça que não me movo, não é por indisposição que não me movo. Muitas vezes não me movo porque não quero errar e fico esperando que direção o Senhor está me dando. Quantas pessoas estão aqui nessa condição agora, e é por isso que eu estou te ajudando em oração. Ore assim agora e comece a pedir: Senhor, fala comigo porque eu estou cansado de correr por caminhos que o Senhor não está, de buscar respostas em lugares e em pessoas que não têm uma direção assertiva. Deus, nesta noite eu não quero um conselho, eu quero uma direção assertiva da tua palavra. Deus, nesta noite eu não quero sair daqui cocheando em dois pensamentos, eu quero ouvir a tua voz de dentro para fora. Ainda que o Senhor use a pastora Camila, eu quero ter certeza do que ela fala e quero que a confirmação venha do lado de dentro, porque eu sei que a tua voz fala comigo de dentro para fora. Confirma a tua palavra, acerta no meu coração, organiza os meus pensamentos, aquieta a minha alma que tem andado angustiada e perturbada diante de mim. Senhor, vai, comece a suplicar. Pai, no nome de Jesus, eu oro nesta direção agora. Nós te louvamos pela exposição da tua palavra que já está diante de nós, mas te rogamos nesta noite por todos aqueles que estão aqui, Senhor, no altar, Senhor, na nave, no templo, pelos obreiros que estão nas laterais, cuidando do templo, dos irmãos, mas também precisam ser acertados com a tua palavra. Eu oro agora por aqueles que estão pela internet, por aqueles que estão acompanhando em casa, de um celular, de um aparelho, da TV. Deus, a tua palavra é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Deus, às vezes pensamos que precisamos de tantas coisas para ficarmos bem. O ano virou, mas muitas coisas na nossa vida não mudou, muitas coisas na nossa vida não virou, e aquele afã, aquele frenesi de final de ano passou, e agora muitas vezes nos vemos no mesmo lugar, no mesmo estado, com as mesmas crises, com a mesma ansiedade, e não conseguimos mais nos enganar, iludidos por palavras emocionais. É por isto que nesta quinta-feira nos reunimos na tua casa e buscamos a tua palavra, porque o ano muda, os dias mudam, mas o Senhor não muda, e o Senhor é o único que tem poder para mudar aquilo que o homem não pode mudar, para mudar aquilo que nós não podemos mudar, e para nos ensinar a romper em áreas que estamos cansados de lutar, a romper em áreas que nos humilham, a romper. Só o Senhor. Estamos aqui porque muitas vezes chegamos a ter vontade de desistir até de nós, mas não conseguimos desistir de ti, porque é o teu Espírito que nos levanta e nos sustenta. Deus, tu sabes como eu vim hoje aqui, e também sabe como eles vieram. Por isso eu te peço, tão somente, como disse o centurião, basta uma palavra. Ramanda canda lamando rebaixeminaragaço.
Delebi di gabai do rebidio sebinavasu. Ricamando remanda lagai jominai de remigio. Ripandacando que manda sebio minaia jomi. Ricabando que minucia dai jominamando re. Dai do reminia sobre rebia. É na tua presença nós te pedimos apenas uma palavra. E haverá consolo, haverá conforto, haverá direção para os dias que se seguirão. Porque para nós, Senhor, o importante não é o quanto avançamos, ou se estamos parados. O importante é saber que estamos aonde o Senhor quer que nós estejamos. Se a tua presença estiver conosco, temos paz até no vale. Se a tua presença estiver conosco, esse processo de quimioterapia não será mais doloroso do que deve ser. Se a tua presença estiver conosco, esse processo de divórcio não vai rasgar e destruir mais do que já destruiu até aqui. Se a tua presença estiver conosco, suportamos o luto, a perda, as dificuldades, a perseguição. Por isto, nesta noite, apenas nos garanta a tua presença através da tua palavra, que será como resposta para todos aqueles que anseiam ouvir a tua voz. Fala conosco em nome de Jesus, porque o teu nome é poder. Em nome de Jesus. Se você não tem costume de encerrar suas orações em nome de Jesus, faça isso agora. Diga em nome de Jesus. Isso, adquira isso em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Daniel tem tantas passagens emblemáticas, né? Tantos momentos, com tantas experiências tão sobrenaturais, que para escolhermos uma e falarmos especificamente em uma, precisamos de verdade de um apontamento divino. E o apontamento dessa noite, Deus falou ao meu coração que no momento de maior dificuldade de toda a sua vida, ao invés de se justificar por tudo aquilo que ele poderia deixar de fazer, visto que ele já era um príncipe no que tange ao conhecimento, à consagração, a vida na sua comunidade de fé, né? E eu me refiro a Israel, me refiro a Jerusalém, me refiro a toda a sua disciplina doutrinária acerca de como amar, temer e servir ao Senhor, tendo toda uma vida de tantos créditos, né? Mesmo sendo ainda jovem, porém, não é apenas uma questão de contar os anos, mas de quão intenso e integral foi a entrega dele nos anos que ele tinha. E todo esse crédito conta ponto para Daniel, independente da sua idade. E aí, quando a gente olha tudo isso, toda a sua vida, sua entrega, e percebe como ele serve ao Senhor, vê-se então, e não é difícil de compreender, que agora, entrando no cativeiro babilônico, você percebe então que ele está passando pelo momento mais difícil da sua vida. Foi levado como um cativo, né? Preso. É óbvio que isso foi feito de uma forma um pouco diferente por causa da forma como ele vivia em Israel, a nível do seu estudo, da sua entrega. É como se fosse hoje, falando a grosso modo, mas só para todo mundo entender, é como se hoje alguém aqui tivesse que ser levado preso e o tipo de prisão é diferente para quem tem só ensino fundamental, só ensino médio e para quem tem nível superior. Suponhamos então que Daniel entrou na categoria de quem tinha ensino superior e por isso teve uma forma de tratamento diferente. Não deixava de ser cativo, não deixava de viver a detenção da sua liberdade. Mas, às vezes, a gente imagina ele atrás de grades, e na verdade não era assim. Ele foi levado para o palácio do rei. E ali foi-lhe dado a ideia de que deveria comer o que a gente chama de ração e porção, mas na verdade era um banquete.
O que o rei desejava é que esses que tinham mais intelecto, educação e maior potencial para se tornarem novos mentores e instrutores, sábios dentro da terra dos caldeus, tivessem um tratamento diferenciado para que assim também pudessem adquirir a cultura daquele lugar. Era assim que o rei agia e era assim que ele ia globalizando o seu império, porque para ser grande como Nabucodonosor era, para ser grande como, por exemplo, foi Faraó nos seus dias, a coisa mais importante não é ouro, dinheiro e nem riquezas, mas é a capacidade de implementar cultura na mentalidade dos povos, a fim de conseguir dominar aonde houver não só terra, mas pessoas. Então essa era, óbvio, uma artimanha muito inteligente de qualquer pessoa que pensa grande. Então esse era o caso. E Daniel vai justamente estabelecer um método para proteger-se do que ele sabia que aconteceria, porque se os caldeus têm um método de globalização, de intensificação e de convencimento, utilizando coisas até muito maravilhosas no mundo, o Senhor também, de forma doutrinária, usando a mesma ferramenta, de que aspecto, Camila? Nem ouro, nem prata, nem gordura, nem dinheiro, nem carne, nem vinho, mas conhecimento. Vai blindar a mente dos seus príncipes, para que eles tenham também métodos doutrinários, não para segregar, mas para blindarem-se, para que nenhuma cultura tivesse o poder de mudar a mentalidade que Deus estava constituindo ao longo dos anos sobre aqueles que chamou pelo seu nome. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Então Daniel agora vai dar continuidade simplesmente àquilo que ele já fazia. Só que agora ele vai ter que fazer isso de uma forma mais metodológica. Ele vai criar agora um método para se proteger, para blindar. Eu estou falando aqui de uma forma superficial. Então ele decide no seu coração que não vai se contaminar. Essa contaminação aqui não tem necessariamente a ver com o cativeiro, ela não tem necessariamente a ver com o fato de Daniel estar cercado de deuses e ídolos constituídos por mãos de homens que prostituíram Israel tantas vezes. Não, essa contaminação não fala propriamente daquilo que cerca Daniel do lado de fora, mas como se propõe o texto desse mês, aquilo que se refere ao lado de dentro, a proteger o seu coração. Por isso que a decisão não é intelectual, ela é intencional, essencial, vem de dentro, não precisava de uma razão que pudesse ser explicada. Ainda que houvesse, Daniel não faz questão disso, e aí o texto resume dizendo, decidiu no seu coração. Coração aqui, gente, não é o lugar que bombeia o sangue do corpo. Coração aqui é o nascedouro das intenções. Coração aqui é o nascedouro da minha essência. E ele diz, eu decidi não contaminar a minha essência. É isso que significa. Decidi, já que eu não posso decidir para onde o meu corpo vai do lado de fora, decidir aonde a minha alma fica do lado de dentro, já que eu não posso mais comandar aonde as minhas pernas caminharão do lado de fora, porque ele é cativo, ele é prisioneiro, vou decidir quem vai continuar assentando-se no governo das minhas emoções, no governo da minha adoração, no governo das minhas intenções. Então ele vai chegar baseado nisso e usando o termo que para nós ele escreveu, mas certamente não foi o termo que ele usou para falar com o homem. E ele diz, decidi não contaminar. E às vezes, se a gente olhar rapidamente, a gente tem a sensação de que o problema da contaminação é o fato de comer carne, como se judeu nunca comesse carne. Ou que o fato da contaminação se dá por beber vinho, como se judeu também não pudesse beber vinho. E a verdade é que, a despeito de qualquer crença pessoal, biblicamente falando, não há contrariedade específica, nem com a carne, nem com o vinho. Isso também fazia parte dos dias e da conduta de Daniel. O problema aqui era o preparo da comida. Ele sabe que tal animal, que porventura ele viesse a comer ao ser oferecido, não seria sacrificado como mandam os seus costumes. Não seria sacrificado com a mesma honra, entrega, santidade e vontade do seu Deus. Ele sabia que nenhum animal jamais seria degolado como o Senhor mandou a Moisés que fizesse. E tais vísceras ou qualquer coisa que fosse do mesmo animal criado por Deus, jamais seria entregue em adoração ao seu Deus. Porque ele sabe, nessa cozinha quem trabalha é caldeu.
Nessa terra, quem trabalha é caldeu. Então o problema não era o alimento em si, mas a forma como ele era preparado e, consequentemente, como ele seria oferecido. Quem está entendendo, diga amém. Então deixa eu ver se você está entendendo. Daniel, pode comer carne ou não pode? Pode ou não pode? Pode beber vinho ou não pode? Pode ou não pode? Só que não era aquilo que colocavam à mesa, mas era a forma como preparavam antes de apresentar a ele. É isto que faz ele tomar a decisão de não comer, e por isso ele usa para nós entendermos o termo contaminação. Eu não vou pecar, nem que seja para receber. Eu não vou pecar, nem que seja para me alimentar. Eu não vou pecar, nem que eu esteja debaixo de imposição. Preste atenção, a decisão é dele, independente de que decisão irão tomar. Quando a gente está numa prisão, seja ela qual for, a sensação e a ideia de toda a prisão é colocar você sobre a perspectiva de que você não tem escolha. Se você é comandado, você não tem comando. Se você é governado, você não tem governo. Se você está preso, você não é livre. A ideia é dizer, você não tem escolha. Suas decisões agora são minhas decisões. Sua vontade agora é a minha vontade. Essa é a ideia. Só que aquilo que Daniel está decidindo, veja, independe do que o chefe dos eunucos vai dizer, independente da ajuda que o guarda dos eunucos vai dar, ele disse, eu decidi. Então, se isso fosse levar ele à morte, ele já estava decidido. Se isso fosse levar ele para qualquer outro lugar, ele já estava decidido. Aí Daniel coloca para nós, nos dias de hoje, um exemplo super contemporâneo, ainda que o livro esteja no Antigo Testamento. Qual? A ideia de que todas as decisões que vão tomar do lado de fora vão depender da que eu já tomei do lado de dentro. Sabe o que Daniel está dizendo? O que vocês vão fazer com a decisão que vocês vão tomar, eu não sei. O que eu sei é que a prisão de vocês não muda a minha decisão. A algema de vocês não muda a minha decisão. O cárcere que vocês me colocaram não muda a minha decisão. Ele já estava decidido. Nós ficamos o tempo todo sobre a ideia de que se estamos deprimidos não temos escolha, se estamos desempregados não temos escolha, se estamos enfermos não temos escolhas. Há uma série de prisões que eu poderia aqui traçar uma analogia para que nós ficássemos na situação onde, uma vez que não podemos escolher, a situação escolhe o que vai fazer por nós. Então, se eu estou desempregado e não tenho nada, o que eu aceitar é lucro, e não tem problema se eu inclusive tirar o dízimo daquilo que eu recebi, mesmo que seja dinheiro de suborno. Aí você diz, Camille, é a situação. Aí Deus te trouxe hoje aqui para dizer, não é a situação, é o teu coração. Se o teu coração for firme, todas as coisas ao teu redor vão cooperar para que o Senhor te ajude nesse processo de santificação. Olha o que Deus diz acerca da atitude do coração de Daniel. Ora! O que é isso? Não foi premeditado, foi de imediato. Baseado no comportamento de Daniel. Ora, vírgula, Deus deu a Daniel graça e favor diante do chefe dos eunucos. Por quê? Porque no seu coração ele já havia decidido não se contaminar. Deus está dizendo, não são as cadeias que são fortes, é seu coração que anda fraco. Não são as dívidas que são grandes, é o seu posicionamento aqui do lado de dentro que anda enfraquecido. Porque quando você tomar uma decisão do lado de dentro, Deus vai começar a cooperar com você do lado de fora. Oh, quem tem fé para receber, levanta a mão, e uma só é pouco. Deus te trouxe aqui nesta noite e Ele está dizendo, quando você tomar a decisão do lado de dentro, eu começo a mexer nos corações do lado de fora. Camila, eu não entendi, vai entender agora. Quando a sua vontade, o seu desejo e o princípio da sua vida for agradar a Deus acima de todas as coisas, quem diz não para todo mundo vai dizer sim para você. Porta que fecha na cara de todo mundo vai abrir para você. Gente que não fala com ninguém vai querer falar com você. Recebe, porque isso tem a ver com o seu coração e não com o tamanho das grades das prisões. Deus dá a Daniel graça, dá a Daniel favor. Agora perceba, o momento é tenso e extremamente complicado,
Porém, é quando o momento é tenso e extremamente complicado que as melhores ocasiões de provarmos a Deus fidelidade aparecem. Quanto mais tenso e quanto mais complicado, maior é a oportunidade. Verdadeiramente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus dá a Daniel graça e favor. Tudo cooperava para que ele dissesse que não tinha como fazer as coisas que ele estava decidindo fazer. Mas ele deu continuidade àquilo que ele já fazia antes. Não no método. O método pode ser até novo, porque a situação é nova. Mas a intenção é a mesma. Qual? Não pecar contra Deus em circunstância alguma. Deus está dizendo, se você mantiver o princípio, eu vou sempre te dar métodos. Métodos para você não se arrebentar. Métodos para você não se quebrar no processo da sua santificação. Daniel legitima para nós o método de santificação que agrada a Deus. Quando ele busca uma estratégia, obviamente orquestrada pelo próprio Deus, para que não se contaminasse. Veja, ele não assenta no seu coração e decide não falar com nenhum caldeu. Ah, cambada de caldeu, não quero. Não. Ele negocia, não a sua santidade, o método. Aí ele fala, Deus dá tanta graça para ele, diante do chefe dos eunucos, que o chefe dos eunucos diz, o chefe fala, você sente na interpretação do texto um certo pesar. Como quem diz assim, eu queria te ajudar. Por quê? Deus encheu Daniel de tanta graça, que o homem que não tinha dívida e obrigatoriedade alguma com Daniel se sente mal em não poder favorecê-lo. Porque quando Deus te dá graça, quem te ajuda é abençoado, mas quem não te ajuda fica mal. Ele olha para ele, é só você perceber a interpretação do texto, e diz para ele, eu tenho medo. Isso significa, não é que eu não quero fazer, é que eu tenho medo, porque eu me reporto diretamente ao rei. E se porventura ele vê que os vossos rostos estão mais tristes, por quê? Qual é a ideia dele? Se você vai deixar vinho e vai deixar carne, proteína direto, é natural que vocês enfraqueçam e não fiquem com um semblante saudável, como vão ficar os outros que vão dar continuidade ao manjar a porção do rei. Gente, a porção do rei não é qualquer coisa não. O que o texto está dizendo é, dê para eles o que o rei come. E aí, o que vai acontecer nesse período? Porque eles estavam em período probatório de 2 anos, até se apresentar diante do rei. Quantos anos? Quantos anos? 2 anos. E aí ele não entendeu, e nem Daniel tinha tido a ideia de fazer a proposta dos 10 dias. Ele compreendeu também qual era a situação do chefe dos eunucos. E aí ele disse, eu tenho medo, porque depois eu apresento vocês lá, vocês estão diferentes dos demais, né? Caído, abatido, e aí a minha cabeça vai parar numa bandeja. E ele acabou não podendo favorecer Daniel por causa disso. Daniel não vai jogar por terra seu método de santificação. Ele vai continuar legitimizando seu método de santificação, que é qual? Obedecendo o princípio que a palavra de Deus orienta, quando ela diz assim, segui a paz com todos. Por que o texto diz paz com todos e santificação em segundo plano? Porque quem se santifica sem ter paz, a santificação não serve. Deus não recebe sacrifícios de santificação que não foram regados na paz. A orientação bíblica acerca de formas de legitimizar a santificação, esse é um dos textos indicados para a nossa compreensão de que nenhum método de santificação deve ser semeado em lugar da paz. Então, olha a orientação bíblica, seguir a paz com todos. Eu acho muito bacana, porque a Bíblia ela é extraordinária. E o texto diz, seguir a paz com todos, porque comunhão, de fato, não dá para ter com todo mundo, mas paz é critério obrigatório. É isso que o texto está dizendo. E depois disso, aí sim, santificação. E por que nós estamos dizendo isso? Para que não aconteça conosco o que aconteceu quando Deus levantou o profeta Isaías falando acerca do Messias, capítulo 65, dizendo que aqueles que se santificavam, mesmo tendo suas vidas corrompidas, achavam aqueles a qual o Messias iria vir. Povo
povo que não tinha nome, povo que não era conhecido, falando de nós, gente que não conhecia os métodos de santificação, gente como eu e você que jamais poderia entrar numa sinagoga, gente como a cananeia, grega, cirofenícia, gente como o paralítico, a mulher encurvada, gente de dentro, gente de fora, gente quebrada, gente deficiente, gente miserável, gente como Maria Madalena, gente prostituída, corrompida. Aí Isaías vai dizer, em outras palavras, com o uso da licença poética e profética, ele vai dizer, ele vem e ele vai atender esse povo que não clamou por ele, mas vocês que estão corrompidos, aonde? Do lado de fora? Não, do lado de fora tem ritual, do lado de fora tem culto, só que Deus usava Isaías para dizer, manda eles pararem, porque se eles continuarem me cultuando, eu vou vomitar. Por que Deus falava isso? Porque do lado de fora eles conheciam os rituais, mas o que eles diziam? Verso 5 de 65 de Isaías, que quando o dia do Messias viesse e ele olhasse para essas pessoas que o mundo nunca viu e que judeu nenhum conheceu, ao ver o Messias se inclinando para eles, eles diriam, apartai de nós, porque nós somos mais santos que vós. Aí o texto diz, escreve aí Isaías, porque isso será para mim como vinagre jogado nos meus olhos e como fumo de rolo queimado, do qual eu tenho que o cheirar nas minhas narinas. Sabe o que ele está dizendo? Alguém aqui já teve vinagre nos olhos? Alguém aqui já viu aquele fumo de rolo sendo queimado? Alguém já sentiu o cheiro que é? A fumaça que aquilo faz? Ninguém aguenta ficar, ainda mais se jogar vinagre junto nos olhos de quem está cheirando fumo de rolo. Sabe o que Deus está dizendo? Isso aqui é linguagem poética para Deus dizer assim, diga para esses judeus que para mim naqueles dias, eles que se acham tão santos serão para mim insuportáveis. Insuportáveis. Então, a paz é um dos critérios que legitima todo e qualquer sacrifício de santificação. Então, Daniel tem esse cuidado. Daniel, ele tem esse zelo. Visto que não conseguiu com o chefe, ele foi direto no maioral, agora ele vai no mais baixo, naquele que é inferior. Ou seja, um se reporta direto ao rei, mas o outro se reporta ao chefe. Então este que chamamos de guarda está em posição inferior. Completa aí para mim, por favor. Este está em posição? Este está em posição? Deus está dizendo, existem alguns lugares altos, que dos quais você quer entrar, as portas que te abrirão não serão os maiorais. Está na hora de saber fazer contato com quem é inferior. Está na hora de aprender que eu também uso na estratégia os inferiores. Sabe por quê? O chefe, a gente até entende ele, teve medo porque se reporta direto ao rei. É muita responsabilidade. Mas o outro, que é o inferior, viu que já achou Daniel graça diante dos olhos do chefe. Então ele não fica mal, porque Daniel muda a estratégia. Ele diz assim, olha como é que ele já muda. Nos dá legumes, pede de novo, e água a beber no lugar do manjar. Faça isso conosco. Quem lembra? 10 dias. Mudou ou não mudou? Porque na primeira vez ele não diz de cara 10 dias. E por isso o homem fica imaginando 2 anos jejuando e depois dá errado, como é que fica? Aí nessa agora ele vai no menor. Os maiores livramentos que Israel já viveu, quanto nação, pode até ter tido a caneta assinada pelos reis, mas quem desembaraçou foram órfãos, porteiros, que digo tal do Mardoqueu, eu nunca vi quem não mora no palácio ter informação de quem nem quem era princesa sabia. Dá uma olhada para quem está do teu lado e diga, fala com o cobrador direito. Fala com o porteiro direito. Fala com o obreiro direito. Catuca alguém aí e diga, trata direito o irmão do estacionamento. Fala com educação com aquele que cuida do teu carro. Irmão, os maiores acessos que eu já tive, as coisas mais extraordinárias que eu já vivi, não veio de quem estava com a caneta sentado em cima. Foi de gente que me abriu a porta embaixo, puxou cadeira em lugares que eu não imaginava. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer, não despreze os menores. Eles têm um acesso que nenhum grandão pode te dar. Quem te faz entrar no fórum, no lugar que passou o expediente, não é quem assina o cartório, é quem cuida da portaria. Se você chegar 1 minuto fora do horário do vestibular,
Não é quem está lá em cima que te deixa fazer a prova de novo. É se quem estiver fechando o portão tiver compaixão de você e ver você correndo e ele começa a fechar devagarinho. Quando você não perde o horário no trabalho, não é teu chefe que manda já te buscar. É o motorista que vê você do outro lado da rua gritando e vai fazendo... Sabe por que Daniel conseguiu sucesso? No método mais impressionante, do momento mais improvável. Porque ele entendeu que todas as pessoas que estavam ali eram possibilidades. Você foca uma coisa, aquilo não deu certo, você diz, já era. E Deus está dizendo, tem gente pequenininha perto de você. Que se você soubesse o acesso que ela pode te dar. Aí ele vai para o menor e diz, olha só, legumes e água. Legume no lugar de carne, água no lugar de vinho. 10 dias! O que isso significa? 10 dias, se der bom, dá para nós dois. E se der ruim, para mim, não pega para você. Porque eles têm quantos anos para entrar em período probatório? Quem lembra? Quantos anos? E Daniel está pedindo quantos dias? Olha o princípio de Daniel. Eu vou fazer algo que se não der certo só prejudica. Santidade que não tem responsabilidade não é santidade, é vaidade. Aleluia. Tu estava doido por uma carne, Deus falou, vou fazer um brócolis hoje, vou te dar. Você está com essa cara de quem está comendo brócolis. 10 dias. Ele diz, depois dos 10 dias, então se veja. Por que ele diz isso? Porque ele está falando com um caldeu. Com um caldeu, você não diz, vê o que você sente. Caldeu não é espiritual. Acerca das coisas de Deus. O caldeu aqui pra gente, já está mais do que comprovado, que fala sobre o mundo, o espírito que há no mundo, as pessoas que servem o mundo. Você não pode esperar quem está de fora a compreensão dos métodos que você aprendeu aqui dentro. Só que tem uma forma deles cooperarem com os métodos. Qual? Efeito de comparação. Camila, eu não entendi, vai entender agora. Sabe por que tem muita gente lá fora que não acredita no que acontece aqui dentro? Porque eles veem até os métodos, mas não veem o resultado. Você tem que entender que santificação é processo, santidade é resultado. Toda pessoa que está em processo de santificação, em algum momento no processo, precisa comunicar algum resultado. E pelo que Daniel está colocando, para ver resultado, ele não vai pedir muito tempo. Por quê? Porque para quem não quer fazer, gente, nem todo o tempo do mundo basta. Mas para quem tem vontade, já começa com a metade antes de entrar. 10 dias para o homem não pega nada, mas 10 dias bem aproveitados para Daniel, muda a realidade dos seus 2 anos. Com 10 dias, Daniel determinou como seriam os seus 2 anos. Vou falar de novo. Com apenas 10 dias, Daniel deu na mão do caldeu que não é crente, do caldeu que não tem sensibilidade espiritual. E aqui não leva mal não, mas a gente tem que falar. A gente fica querendo que o mundo veja testemunho em nós, baseado em espiritualidade. Ah, isso não conta, aquilo não conta. Mundo não vê coração, mundo vê aparência, mundo vê rosto, mundo vê testemunho, mundo vê reputação. Aí vem com esse papo, tá me julgando pelo que tá vendo. Claro, isso é mundo, menino. Daniel não diz assim, depois faz o que você sentir. Daniel não diz assim, faz uma oração depois e vê o que meu Deus te fala. Não me irrita, não. Daniel diz assim, ó, ele tá falando com caldeu. Caldeu não compreende método, espera resultado. Depois você vê o resultado. É o que ele diz. Ele não está dizendo acompanha um método. Ele está dizendo espera. O que tu vai lá
fazer toda quinta-feira. Ih, é difícil de te explicar. Quando o resultado vier, eu te conto. Resultado. Pra que tá jejuando? Por que deixou de beber refrigerante? Por que não está tomando café da manhã? Vai explicar método para Caldeu? Ele não vai entender nada. Deixa ele ver o método. E no final mostra para ele o resultado. Mostra quem foi liberto. Mostra a porta que abriu. Mostra a cura que chegou. Mostra a sua mudança. Sacode alguém aí agora e diga: o método é para você. Os resultados são para eles. Eles estão esperando o resultado da igreja. Eles estão esperando o resultado na tua família. 10 dias. Se a gente colocar 10 dias num lado da balança e 2 anos, ou seja, 365 vezes 2, estou usando o nosso calendário para a gente entender. O que tem mais? Qual prato pesa mais? O que tem 2 anos ou o que tem 10 dias? O que pesa mais? O que tem 2 anos ou o que tem 10 dias? Só que Daniel vai meter peso no prato de 10 dias. O que isso significa? Eu vou fazer com a ajuda de Deus, ou Deus vai fazer com a minha ajuda. Tanto faz nesse contexto. Algo que demoraria anos vai aparecer em... Quem está ligado já entendeu. Porque isso não tem a ver com o período probatório que o psicólogo me deu, que a rádio está me dando. Isso tem a ver com o tamanho daquilo que eu estou colocando no tempo que eu tenho para fazer. Ele coloca o coração em 10 dias, a oração em dia, em 10 dias. Irmão, eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender. A gente está toda arrebentada, e eu digo a gente porque não há aqui quem não tem uma área que já não tenha tomado um golpe, seja da vida, seja do mundo espiritual, seja de pessoas. E muitas vezes a gente fica arrebentado porque não se posiciona. É impressionante. A gente se posiciona, não dá 7 dias, o negócio já vira total. Tô mentindo? Tô mentindo? Parece que o tempo do Cronos tem um poder de organização que o Kairos não. O tempo do Kairos tem um poder de organização que parece que o Cronos tem que se virar para entrar no jeito. Tu fica 1 ano afastado, vacilão. Aí vem para a quinta hoje, entrega a vida para Cristo. 7 dias começa o propósito. No 5º já está tendo sonho, revelação. Dá uma raiva na gente que é crente velho. E, rapaz, como é que pode? Só que já está como? Com o coração. 10 dias já como? Subindo um monte igual doido. Magro, a gente diz que foi, ficou doente? Não, entrei num jejum. Não come mais nada. Tem até que de vez em quando fazer alguma coisa. Leva ele para tomar, para sair com os amigos, porque tá tão contato tão fino que se levantar a mão para dar glória a Deus, Deus pega. Coração. Você diz assim: eu já tento tal coisa há anos. Deus está dizendo: eu não trabalho com anos, eu trabalho com dias. Me mostre na Bíblia. Aprendi isso com minha cunhada esses dias. Me mostre na Bíblia aonde Deus menciona o trabalhar dele em anos. Deus não vê anos como anos. Deus trabalha com dias. Ah, Camila, mas está escrito lá no ano que morreu. Isaías escreveu. Me mostre Deus trabalhando com anos. Deus trabalha com? Olha o que o salmista diz. Este é o que o Senhor fez. Ou você acha que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos, por quê? Porque para Deus, o que levaria 1000 dias pode fazer 1 ano, e o que levaria 1 dia, se Ele quiser, faz em 1000. Para Deus não tem essa diferença. Daniel vai colocar 10 dias. Vai ter o favor de quem era inferior. Deus está dizendo, todas as vezes que você entender que a utilidade em quem está embaixo é você que eu vou botar em cima. Porque eu não vou deixar subir quem não vê utilidade em quem está embaixo. Alcança ele, favor. 10 dias. E eu queria ter um termo melhor para terminar, mas não tem. O texto diz que ao término dos 10 dias, eles eram melhores. Eu queria usar o politicamente correto nessa noite, gente, diante de Deus que eu queria.
Tem umas coisas assim que eu fico na maior DR com Deus ali antes de pregar. E eu digo, eu não vou falar melhores não, porque o senhor sabe, lá no TikTok, não sei o que lá. O senhor conhece, lá no Instagram tem aquela página, o senhor sabe, eu não, me dá outra palavra. Eu tentei uma vez entrar no politicamente correto, mas aí Deus mandou uma profeta daquelas que bota dedo na cara. Nunca mais eu esqueço, num culto para mais de 8.000 pessoas, e ela dizia em alta voz, abafou o microfone. Quando abafa o microfone, quem está no microfone, abaixa o microfone. E ela dizia, te chamei eu. Que não era ela, eu sabia que era ele. O que eu te der, é para falar como eu te der. Porque quando te chamei, não disse arruma, disse abra a tua boca que eu encherei. Pare de arrumar o que eu boto na tua boca. Aí no outro dia veio um profeta e eu já entristecida, porque os outros dizem, Camila chegou, só marreta. Isso entristece a gente. Entristece. Você diz, não, Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade. O Senhor não me chamou para surrar ninguém. Os outros acham que... Ai, irmão. Já saí de tantos lugares chorando pela severidade como Deus me usou. E aí, nesse dia, eu entrei em estado de Elias, debaixo do pé de zimbro. Não sou melhor do que os meus pais. E aí veio outro profeta no mesmo dia e disse... Eu te chamei como Jeremias, quando eu disse arranca, é para arrancar. E nunca mais eu esqueço uma palavra que ele falou, e eu estou dizendo isso, não precisava, isso ele não depende, eu estou falando isso para me justificar. E ele diz, te chamei com violência. Você diz, meu Deus, porque não é você. É difícil a beça. Você saber que vai subir em lugares dos quais você nunca mais vai voltar. Você vai deixar de ser amado por pessoas que você ama. É complicado para chuchu. E aí eu estava ali e disse, Deus, não, Senhor, o Senhor sabe essa palavra não. E ele diz, olhe para a Bíblia. E eu falei assim, já sei, vou pegar a Bíblia do pastor Jean. Estou vendo que é uma Almeida diferente da minha. Pode ter um escape. Não vi na King James, não vi na Thompson, não vi na Plenitude. Camila, você tem tudo isso? Tenho. As heresias, as coisas corretas, tenho tudo. Eu falei, deixa eu ver essa aqui. E vi, estava ali. Seus semblantes estavam... melhores. Deus, não dá para dizer que estavam diferentes. Não! Não é sobre ser diferente. Diga ao meu povo que quem santifica fica melhor. Melhor! Pega na mão de alguém aí agora. Não pega na mão que não pode, perdão. Bota a mão no ombro coberto. Sobe aí, meu povo, me ajuda aqui a encerrar. Bota a mão no ombro de alguém aí agora, vai. Coloca a mão no ombro dessa pessoa. Sacode ela e diga, hoje eu não posso ser legal. Eu vim como profeta. Sacode ele. Ai, Camila, eu não gosto de sacudir. Então na próxima quinta-feira procura um culto menos pentecostal. Porque essa aqui é vitória em Cristo, mas ainda é Assembleia de Deus.